Então vamos lá, vamos resolver essa questãozinha aqui, tá? Envolvendo aqui a ideia de análise combinatória. Olha só, pessoal, quando você estuda análise combinatória, vamos dizer assim, o coração da análise combinatória é o princípio fundamental de contagem, beleza? Quantos grupos de 3 pessoas podem ser formados em um total de 10 pessoas? Ou seja, dado 10 pessoas, quantos grupos de 3 pessoas você pode formar, né? Ou seja, quantos grupos diferentes de 3 pessoas você pode formar. Isso aqui seria equivalente a perguntar o seguinte, ó, dado 10 pessoas, quantos times diferentes você pode formar, sabendo que um time é composto de 3 pessoas. Outra pergunta equivalente a essa seria o seguinte, ó, você tem 10 frutas diferentes e você quer fazer uma salada, né, misturando 3 dessas frutas. Quantas saladas diferentes você pode fazer? Seria também uma pergunta equivalente a essa. Uma outra pergunta equivalente a essa seria o seguinte, ó, dado aqui, ó, um conjunto com 10 elementos, dado um conjunto com 10 elementos, quantos subconjuntos de 3 elementos você pode formar? Seria uma outra pergunta equivalente a essa, beleza? Então, olha só, outra pergunta equivalente a essa seria o seguinte, ó, dado 10 pessoas, quantas comissões diferentes de 3 pessoas eu posso formar? Seria uma outra pergunta equivalente. Então, olha só. Então, quando você tem a ideia de conjunto, então você viu aqui, ó, dada uma quantidade de elementos, né, do conjunto, e você quer achar o número de subconjuntos. Beleza? Subconjuntos. Então você quer achar o número de subconjuntos. Então isso aqui é a ideia de combinação simples, né? É fácil você lembrar, porque ó, conjunto, ó, começa com CO de combinação, tá? De combinação. Então você lembra que combinação está associada à ideia de conjunto. E quando você associa a ideia de conjunto, você vai lembrar o seguinte, ó, quando você tem um conjunto, aqui, ó, com os elementos A, B e C, você vê que esse conjunto é a mesma coisa que esse, ó. É a mesma coisa que esse, ó, que A, C, B, tá? É a mesma coisa que esse, ó. É a mesma coisa que esse, ó. Por exemplo, B, C, A. E assim vai. Ou seja, quando você muda a ordem, você tem o mesmo conjunto. Então, quando se trata de combinação simples, a ordem não importa. Então, você vê aqui, ó, que é o mesmo conjunto, beleza? Então, se você vai pegar 3 pessoas e você pega A, B e C, é a mesma coisa que pegar A, C e B. A ordem não importa, tá? É o mesmo conjunto de pessoas. Então, fica fácil você lembrar dessa ideia aqui quando você associa ao conjunto, tá ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, você quer pegar 3 pessoas, ó. 1, 2, 3, tá? Então, aqui, 3 espaços. Cada espaço desse, uma pessoa. Então, de quantas maneiras você pode escolher a primeira para colocar aqui? Você tem o quê? 10 possibilidades, né? Você tem 10 pessoas na sua frente, então você tem 10 possibilidades de escolha. Pronto, tá aqui, 10 possibilidades. Aí você vai agora, ó, quando você for pegar, agora na sua frente vai ter quantas? 9 pessoas, porque você pegou uma daquelas 10 que estava na sua frente e colocou aqui. Então, agora aqui você tem 9 possibilidades, porque você já usou uma pessoa aqui. E agora aqui você tem 8 possibilidades, porque você tinha 10, só que você já escolheu uma pessoa para colocar aqui e depois escolheu uma outra pessoa para colocar aqui. Então você já escolheu 2, ou seja, agora você só tem 8 possibilidades na sua frente. Então, usando o princípio fundamental da contagem, você teria esse produto aqui. Só que esse produto não é a resposta correta. Por quê? Porque você já viu, ó, que se pegar a pessoa A, B e C é a mesma coisa, ó, que pegar A, C e B. É a mesma coisa que pegar B, C e A e assim vai. E assim vai, tá? Então você vê que nesse total tem contagem aqui, ó, repetidas, beleza? Então você tem que ver quantas repetições, né, ocorreram. Então olha só, como é que você calcula o número de maneiras de misturar essas 3 letras, né? De embaralhar essas 3 letras, ou seja, é uma permutação de 3 elementos. Você também poderia usar o princípio fundamental de contagem. Ó. Você quer aqui, ó, 3 lugares,
Então, você teria o quê? 3 possibilidades para cá, ó. Pode ser o A, o B ou o C. Agora aqui só tem 2, porque você usou 1 aqui. E aqui tem 1. Então, você fica com isso aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ou seja, isso aqui significa 3 fatorial, beleza? Então, logo, qual seria o resultado correto? É você pegar esse valor e dividir por 6, tá? Ou dividir por 3 fatorial, tudo bem? Então, esse aqui seria o resultado correto. Então, você tem, ó, 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 6. 3 fatorial é igual a 6. E aí você faz a continha, beleza? Você pode simplificar aqui, ó, o 8 com 6 dividindo por 2. Pode simplificar o 9 com 6 dividindo por 3. Pode simplificar o 10 com 6 dividindo por 2. Você faz sua escolha. Eu vou simplificar o 9 com 6 dividindo por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Agora, eu posso dividir o 10 por 2 ou o 8 por 2. Eu vou dividir 8 por 2, que dá 4. Beleza? Agora aqui eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Ou seja, eu consigo formar 120 grupos distintos de 3 pessoas. Beleza? Então, você vê que apenas usando o princípio fundamental da contagem é possível resolver essa questão. Para quem gosta de fórmula, essa questão se trata de uma questãozinha envolvendo combinação simples. E a fórmula é a seguinte, uma combinação de n elementos tomados P a P, isso aqui é igual a, n fatorial, dividido por P fatorial, vezes n menos P fatorial, beleza? N menos P fatorial. Isso aqui também você pode enxergar como um número binomial, ou seja, isso aqui você pode enxergar dessa forma aqui, ó, NP, tá? Então, tem o mesmo significado, ou seja, é isso aqui, beleza? Então, logo na nossa questão, ó, a gente ia ter o quê? Ia ter isso aqui, ó, 10 elementos tomado 3 a 3. Ia ter isso aqui, que isso aqui tem o mesmo significado que isso aqui, tá? E aí você usa a fórmula, vai ficar o quê? Quando você usar a fórmula, vai ficar 10 fatorial dividido por 3 fatorial. E aqui, ó, 10 menos 3 dá 7 fatorial. Beleza? E aqui você vai desenvolver aqui, ó, em cima, então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Eu vou parar no 7 porque já tem um 7 embaixo, doido para ser cancelado, beleza? Então, isso aqui vai ficar dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. E aqui, ó, 7 fatorial dividido por 7 fatorial dá 1. E aí você vê que no numerador ficou 10 vezes 9 vezes 8, que é justamente o que a gente achou aqui, ó, dividido por 3 fatorial, que é justamente o que está aqui, tá ok? Ou seja, usando o princípio fundamental da contagem, o livro ele vai deduzir essa formulazinha, ou seja, essa fórmula ela deriva do princípio fundamental de contagem. Como aqui exige pensamento, né? Você vê que exige o pensamento para você chegar aqui. Então, pode ser mais fácil você escolher e memorizar essa fórmula, beleza? Então, você vai memorizar essa formulazinha aqui, tá ok? Então, é uma das fórmulas que, de certa forma, vale a pena você memorizar, tá? Aí você tem essa opção, ou você memoriza a fórmula, ou você faz usando essa ideia aqui, tá ok? E aí, você resolve isso e você vai chegar na mesma resposta aqui, ó, 120, beleza?